Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, hein? Deixem nos comentários, eu quero saber de tudo. E vamos falar desta semana, que vai do dia 15 ao dia 21. Gente, uma semana após a outra e o cerco está se fechando. Dia 17 está chegando, eclipse solar no signo de Aquário. Então esta semana é uma semana de virada emocional. Situações mal resolvidas começam a aparecer. Talvez até mesmo este eclipse comece a acelerar algumas decisões. É como se nada ficasse escondido. Eita! Mas vamos ver quais são as mensagens através do tarô. Já temos o arcano número 10. Temos a roda da fortuna. E a roda da fortuna tem a energia de Urano, tem a energia de mudanças, tem a energia do inesperado. E talvez esta semana seja sobre o inesperado. Mas nesta leitura, gente, eu vou fazer uma leitura geral para a semana e também vou fazer dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim. Fiquem do começo ao fim, porque vai ser uma leitura completa. Então, esta semana já estamos falando de decisões emocionais. Talvez pessoas mostrando as suas verdadeiras intenções. Conversas importantes acontecendo. Algo pode terminar. Mas o legal, com 10, com a roda da fortuna, olha aqui a mudança radical. 5 de ouros e a roda da fortuna, da pobreza, não para a riqueza, mas para o alívio, ou da escassez, para algo um pouco mais próspero. As coisas estão mudando assim, e tudo pode mudar assim. É claro que não é uma esperança, não é esperar que um milagre aconteça. Mas estamos falando de um eclipse num signo de ar, Aquário, da revolução, da tecnologia, da facilidade, da praticidade. Então, algumas respostas, alguns insights, algumas soluções podem acontecer, até para que você possa pagar, resolver pendências. E se algo acabar, é para que algo melhor aconteça. Então é como se o universo estivesse tirando aquilo que já não sustenta, que já não é mais necessário para o nosso crescimento. Ok? Temos a carta louco, o arcano número 0, e o 0 é um número divino, é a semente, é o começo de tudo. Aqui eu vejo, gente, uma mudança radical. É claro que é uma leitura geral, atemporal, para esta energia de eclipse que reverbera por 6 meses. Então, assim, não vai estar acontecendo com todos, mas muitos estão sentindo essa necessidade de uma transformação gigantesca. E sem autoconhecimento não existe prosperidade, não existe evolução. O eremita, o arcano número 9. Em cima do deck ficamos com 3 de espadas. E vocês sabem, né? O 3 de espadas fala de um corte. E este eclipse vai trazer revelações. Este eclipse vai fazer você querer ficar mais com você mesmo. Verdades aparecem, mudanças inesperadas acontecem. Pessoas podem se afastar e outras podem reaparecer. Sabe quando você está... Tá tudo mudando, roda da fortuna. Sabe quando você está se desconectando de um grupo, de um lugar, e de repente se reconectando ou conectando com outro grupo, um outro lugar, e essa transição está sendo tão natural, tão sutil, e isto também vai te afastando de alguma coisa que estava te perturbando, te drenando. É importante entender que o eclipse não está tirando nada de você. Ele apenas está te revelando. Revelando aquilo que já estava quebrado, que já não estava mais funcionando. Então, para relações, por exemplo, pode ser que você veja algo, descubra algo. Pode ser na amizade, mas ainda sinto que é muito sobre um olhar que estava travado. E de repente, esta cortina passa. E de repente, esta cortina abre e você consegue ver claramente. Mas você percebe que você foi para um retiro, se afastou, se isolou.
observou com mais maturidade para que este início de fato acontecesse ou acontecesse da melhor forma, porque este inesperado pode representar também o improviso. E na hora, às vezes, não sabemos como lidar. Mas também, com esta maturidade e com essas reflexões, você pode tirar de letra. Ok. Vamos falar dia a dia? O que pode acontecer na segunda-feira? Quais são as mensagens? Um dia antes do eclipse. Cancerianos e cancerianas, deixem um like, ativem o sininho, se tornem membro do canal, compartilhem este vídeo, deixem likes também nos comentários. Isto ajuda a engajar o vídeo cada vez mais. Mas vamos ver, segunda-feira. Ok. Começamos com a temperança, energia de Sagitário, energia de Júpiter. Ok. A princípio, uma energia de otimismo, né? E já que é uma energia de otimismo, vamos aproveitar para fazer as coisas que precisam serem feitas, conversas sobre planos, uma organização, até mesmo emocional, resolver algo pendente. Não empurre decisões importantes. Você talvez até aproveitaria, casos e casos, mas eu até aproveitaria, caso você tenha acordado com pique, faça tudo o que puder, porque você não sabe se no dia seguinte você vai estar com este mesmo pique. É meio que aproveitar o momento, a oportunidade e a energia. Olha quem veio, o sol, maravilhoso, maravilhoso. Estou falando, aproveita esse dia. Se você acordou já com pique, uma energia diferente, aproveita para mandar o e-mail, mandar a mensagem, buscar o emprego, marcar a entrevista, não sei, resolver coisas. O máximo que você puder. O Papa, o arcano número 5, e em cima do deck ficamos com a Imperatriz, o arcano número 3. Esse é um dia fantástico para você colocar foco, energia em algo muito bom para você, muito prazeroso para você. Até mesmo um projeto ou um sonho antigo. Para quem está querendo engravidar, talvez esse dia seja bem interessante para tentar, por exemplo. Enfim, aqui tem uma energia muito forte de Vênus, muito forte, com o Papa e a Imperatriz. Temos o Sol aqui, que é a melhor carta do tarô. Então, segunda-feira pode ser um dia mágico, principalmente se você está com a fé lá em cima, com a esperança lá em cima, com a energia lá em cima, que o processo é divertido. E tá muito, muito bom para segunda-feira, né, gente? Mas vamos ver a terça-feira? Quais são as mensagens para terça-feira? O dia do eclipse, talvez o dia mais importante da semana, do mês, talvez do ano. Muitos vídeos sobre os eclipses, né? Sobre este eclipse em específico. Mas vamos ver quais são as mensagens para terça-feira. E começamos também com a roda da fortuna. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Alguma coisa vai mudar assim, do nada. Ok. Calma, que eu vou tirar outras cartas. Vamos sentir o clima. Terça-feira para o signo de Câncer. Mas é uma carta que fala de sorte também, tá? Temos aqui o As de Ouros, gosto. Ok. Temos o 10 de Ouros, gente. Amo, amo. 10 na leitura. Ok. E temos a Imperatriz, maravilhosa. Em cima do deck ficamos com o Cavaleiro de Paus. Ok. Tá. Tudo muito bom, tudo muito lindo. Isso aqui não é uma promessa de que algo maravilhoso e fantástico vai acontecer. Mas fiquem com a antena ligada. Percebam o que está acontecendo à sua volta. Porque qualquer coisa pode também ser uma grande oportunidade.
Este é um dia de revelações de todos os tipos. Realmente a mudança pode ser inesperada. Talvez você até conheça pessoas ou conheça de verdade uma pessoa, um lugar. E também é um dia que pode trazer uma necessidade de decisão, já que algo está indo, para que algo esteja chegando, para que algo chegue, existe aqui uma decisão. Não sinto que é tão complexo assim, até porque olha o mundo aqui. Então, assim, o Cavaleiro de Paus é aquela pessoa que sai correndo com a tocha na mão, com um propósito, com um objetivo. Existe aqui um fogo no olhar, um fogo em fazer, um fogo em acontecer e mudar. Então, é muito quase que um ritual. Tudo bem que esta lua nova, este eclipse solar está acontecendo a 28 graus do signo de Aquário. Muitas coisas já foram mostradas, mas nem todos viram. E de repente, neste momento, neste eclipse, as pessoas começam a tomar mais atitude, a se posicionar mais perante a vida, perante essas possibilidades e oportunidades. O caminho está livre. Mas se você está com uma venda nos olhos, para onde ir? Existe uma pista, mas se você pegar uma direção, você pode ir para o meio do mato. Então, assim, como perceber essas oportunidades e como fazer, como aproveitar este mundo? Gente, o sol, a carta O Mundo Amo, fala de um novo livro da sua vida, mas quem decide fechar o antigo e começar o novo é você. Então aqui é o poder de ação, é o seu poder. Já venho falando bastante tempo sobre isso, né, gente? Este eclipse vai acontecer na nossa casa 8. E adivinha quem está lá também? Plutão, que é o planeta da transformação, do renascimento, da fênix. É preciso uma atitude como tal para que você possa viver esta família, esta relação, esta prosperidade, este crescimento profissional, este bem-estar. De fato tocar, de fato viver isto. E não ser apenas um sonho. O tempo de sonhar já passou. Agora é o momento de realizar. E a imperatriz, que é maior que uma rainha, ela sabe fertilizar. Então aproveite que a terra está fértil, aproveite que algo está mudando e veja isto como uma boa oportunidade. Olha! Ai, gente, já deixaram um like? Ativaram o sininho? Compartilharam este vídeo? Ajude o canal a crescer. Vamos falar da quarta-feira, um dia após o eclipse. Quais serão as sensações energéticas para nós, cancerianos? Temos o 3 de ouros, trabalho em equipe. Buscar apoio emocional. Até porque, gente, pode vir uma saudade, uma nostalgia. Talvez esse dia você sinta uma necessidade de uma reflexão, uma necessidade de silêncio. E eu não sei se é tão positivo você ficar 100% nesta reflexão ou silêncio. Talvez você possa se perder nos seus pensamentos. Temos aqui a temperança, temos o 8 de espadas e temos o pajem de espadas. Ok? Em cima do deck ficamos novamente com a imperatriz. Amo. Ok, vocês estão entendendo por que não seria tão legal ficar apenas com você, com seus pensamentos? Porque alguns deles acabam trazendo uma prisão. Acabam empacando um crescimento. Lembra que eu falei da venda nos olhos? Não adianta nada tantas oportunidades se você está assim, pensando, se auto-sabotando, sentindo medo, se achando preso, sendo que é fácil sair daqui. Mas se você está sozinho, pensando, filosofando, pode ser que você se prenda a um pensamento, a um medo, ou até pense que você precisa voltar para o antigo emprego, ou voltar para uma pessoa, ou voltar para uma situação ou um lugar. Então converse, busque ajuda,
compartilhe um pouco, pelo menos com quem você confia, para que você também se veja de fora. Aqui é uma carta que fala de otimismo, mas se tem alguma dúvida sobre esta possibilidade, você acaba ficando parado ao invés de estar indo. Então, peça ajuda, busque profissionais, estude sobre, busque informações, para que você não fique preso, presa nas suas próprias ideias, tá? A Imperatriz, ela entrega muito, ela faz com muito amor. E às vezes, ela cria uma expectativa de ter um retorno, um reconhecimento, ou até um amor de volta. E quando não tem, parece que é pessoal, parece que dói mais. Então, buscar ajuda é interessante, mas ainda assim, respirando e entendendo o seu protagonismo emocional, o seu poder emocional. Nem sempre é sobre o que você recebe. A autossuficiência também neste olhar. Mas enfim, gente, aqui eu vejo que você pode estar um pouco mais calado, afastado, ou até não tão motivado por conta de um medo, por conta de uma insegurança. Isto aqui pode ser que você não se sinta pronto para fazer alguma coisa que outras pessoas te veem como pronto. Então, pode ser uma insegurança boba, um friozinho na barriga, mas talvez possa ser também uma tendência a repetir alguma coisa, porque é a única coisa que você ainda tem segurança, por ser familiar. Então, cuidado para não voltar com alguém nesse dia só por carência, tá? Ok, vamos falar da quinta-feira? Vamos falar da quinta-feira? O que precisamos saber exatamente agora? Quinta-feira. Temos o belíssimo As de Copas, que fala de felicidade, de uma nova vontade, de um entusiasmo. É como se aquele cansaço, aquela dúvida, aquela sensação estranha tivesse passado. Gente, é uma energia que retoma o movimento, né? Então tem notícias positivas, talvez um convite, até mesmo uma mudança de ambiente. O clima emocional vai melhorar. Tenta sair da rotina. Talvez você encontre prazer de outras formas. Talvez não seja tão pesado como seria se você não tivesse mudado. Tenta aproveitar. Acabou de acontecer um eclipse. Ele reverbera por 6 meses, mas os primeiros dias, gente, é super poderoso. Então aqui temos o Pajem de Paus. O que poderia ser feito como movimento? O que poderia ser experimentado, vivenciado neste exato momento, como se fosse uma sementinha, já que é uma lua nova eclipsada. Qual semente você quer plantar? A estrela, a energia de Aquário, energia dessa semana. O que você quer colher no futuro? É essa possibilidade que você tem de construir um futuro. Então pega esse dia para fazer alguma coisa interessante que possa reverberar por muito tempo. Sabe aquilo que você começa e vai indo, vai se desenvolvendo com o tempo? Temos a carta o Diabo, e em cima do deck ficamos com o Rei de Copas. Temos o 10 de Paus também. Alguma coisa que faça com que não seja tão cansativo para você. Aqui eu vejo uma necessidade de novos ares. Ou de voltar a ter aquela ambição, aquela vontade de fazer e acontecer, ou de chegar num lugar X ou Y. Esta carta pode falar de competição. É uma energia do signo de Capricórnio. O nosso oposto complementar. Câncer a raiz, Capricórnio é o fruto. Aqui você tem a oportunidade de focar na raiz, na semente, no começo, para definir o que vai ser o fruto lá na frente. Numa lua cheia, por exemplo. Ou no próximo eclipse, dependendo da grandiosidade, já que estamos falando de tempo aqui. Então volte a se conectar o que você quer, o porquê você quer e o quão benéfico isso vai ser para você. Como eu falei, este é o momento de pés no chão, de construção de sonhos. Como materializar o que passa na cabeça do Rei de Copas. Como manifestar. E esta energia aqui que fala de trabalho, que fala de dinheiro, que fala dos pés no chão, de objetivo. Como que você pode
dar mais ênfase nisto. Acredito que saindo da rotina já é um ótimo começo. Respirando novos ares, interagindo com outras pessoas. Eu acendendo alguma coisa dentro de você, isso já pode ser uma baita de uma semente. Ok, vamos falar da sexta-feira? Sexta-feira, o que precisamos saber exatamente agora? Temos o 7 de copas. Esta é uma carta, em alguns decks falam muito sobre inspirações. Energia pisciana. Mas, pelos estudos, também fala muito que esta é uma carta que a gente fica olhando várias opções. E aquela que a gente mais se identifica, a gente escolhe. Mas sabe quando a gente esquece que a gente sempre escolhe a mesma? E aí a gente acaba repetindo ciclos, com medo de mudar, ou demorando tanto para decidir o que queremos. Sendo assim, ficamos e ficamos e ficamos na mesma. Então, pode ser um corte também de uma ilusão. 6 de paus. Fama, sucesso, ascensão. Eu adoro essa carta. Pessoas te seguindo, pessoas te aplaudindo, pessoas te elogiando. Mas é claro, toda carta tem lado luz e sombra. Pode ser pessoas falando também de você, mal de você. Enfim, você em foco. Então, tomem cuidado também com o que vocês falam, né? Temos aqui o Cavaleiro de Ouros. O As de Ouros. Em cima do deck ficamos com o 8 de paus. Eu gosto, tá? Para algumas pessoas que trabalham com arte, com música, com dança, que escrevem, compõem, não sei, mas que têm estas habilidades, artesanato, quadro, enfim, esse lado artístico, pode ser que venha um destaque por conta disto, tá? Pode ser que nessas viagens você crie alguma coisa totalmente diferente, nova, que pode garantir um bom dinheiro e que pode garantir uma procura. Não estou dizendo que vai acontecer exatamente isso nesse dia, mas pode ser o começo. Pode ser quando você decide o que você vai fazer. Pode ser você começando a fazer o rascunho, mas isto pode te levar bem longe. E sabe o que é o mais legal? Além de ter pessoas falando de você ou te seguindo, enfim, mas parece que as pessoas estão te procurando. E você vai gostar, são conversas agradáveis. São pessoas interessantes. Que pode fazer com que você também enxergue algo diferente em você. Também pode ser um dia de reaproximação. Esta volta pode ser de uma pessoa. E não significa que é ruim, não. Você deve avaliar. Se é bom para você, se faz bem para você, se você vê um porquê, por que não? O clima no dia vai estar bem mais leve. Então, para vocês que estão procurando emprego, é um ótimo dia para entrevista. O conselho que eu dou é, sim, leva a sua sensibilidade, a sua arte, o seu jeitinho de ser, mas ainda assim, perceba se você não vai se apresentar da mesma forma que sempre. Porque talvez isso também seja um hábito. E esta carta pode sugerir para você explorar um pouco mais, ser um pouquinho mais diferente, autêntico. Quando eu falo arte, você não precisa ser um artista, mas esta autenticidade na sua personalidade, no jeito que você fala, no jeito que você faz, do jeito que você vive, ser interessante. Podemos estar falando também disto. Ok, vamos falar do sábado. O que precisamos saber sobre o sábado? Sábado também tem uma energia bem gostosa, tá? Astrologicamente falando, tem uma energia bem gostosa. Ok. Temos o 6 de paus, mais uma vez. Fama, sucesso, ascensão. Aqui eu vejo pessoas elogiando muito vocês. Eu não acho que é por interesse não, tá? Mas eu sinto que você está sendo... São coisas básicas. Às vezes você saiu de casa há tanto tempo e seu pai e sua mãe não acreditava tanto no seu potencial ou até duvidava que você iria conseguir o que você tanto queria. Anos se passaram e de repente num encontro familiar
sua mãe reconheça, seu pai reconheça, seu filho reconheça, seu marido reconheça, sua esposa reconheça. E para você isto é um presente. São coisas simples, mas que fazem bem para a alma, talvez. Como para outros, pode ser algo grandioso. Você pode ganhar um prêmio, por exemplo. Você pode ser indicado a alguma coisa. Você pode receber uma recompensa. Um convite, por exemplo, de uma promoção. Vendo seu salário aumentando. Não sei, se tornando algo mais popular. Olha aqui o louco. O arcano número 0. Temos a Imperatriz, que saiu inúmeras vezes essa semana. Então já vemos que é uma semana de construção mesmo, de fertilização. Então, para quem está buscando engravidar, mais uma vez, talvez essa semana está bem interessante para você. E o Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Fogo. E temos a carta O Enforcado, energia pisciana. Ok. Eu particularmente vejo este sábado como um dia agradável, um descanso emocional, encontros agradáveis, talvez momentos com a família ou até mesmo no amor. Aqui existe uma sensação de alívio. Parece que vocês estão vivendo o presente sem ficar pensando tanto no futuro, sem preocupação, não sei. Tem uma energia bem gostosa. Mesmo com o Enforcado aqui, que também fala de espiritualidade, fala de conexão com a natureza, fala também de sensibilidade, espiritualidade, arte. Aqui eu vejo como um olhar para a beleza da vida. Aqui a gente está falando de Vênus. Então aqui existe amor, tá? Essa energia também tem a energia de Marte. Então assim, aqui eu sinto que existe todo um amor sendo transbordado. Seja com a família, com os amigos, na relação. Aqui eu sinto que vocês estão sendo realmente amados, se sentindo realmente amados, valorizados. E com esta energia é legal enviar algo para o universo, né? Emanar alguma coisa boa para o universo. Até mesmo tentar algo que a gente quer muito. Com esta energia, a gente pode chegar muito mais longe. E é interessante que esta semana vai mudar caminhos, vai mudar relações, e tudo que permanecer na sua vida é o que realmente tem valor. Aqui estamos falando de amor, de valor, de poder. Então, meus amores, é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.